Graças e paz a todos. Nós vamos agora continuar nossa série de estudos, conhecendo a Palavra de Deus e continuando a abordar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A este nosso estudo, nós demos o título de Filipenses, Alegria e Gratidão em Meio a Desafios. Antes de nós entrarmos no estudo do que nós realmente vamos abordar hoje, vamos relembrar o nosso texto de referência, que é Filipenses capítulo de número 4, versículos de número 4. Nele nós encontramos o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Bom, vamos relembrar alguns fatos concernentes a esta carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Primeiro, embora não haja uma data precisa que nós possamos dizer que esta carta foi escrita, indubitavelmente, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele se encontrava preso por causa do Evangelho. Nós, no estudo passado, mencionamos alguns textos na própria carta, onde Paulo se apresenta como prisioneiro do Senhor, ele fala sobre as cadeias em Cristo. Então, são elementos que testemunham no próprio texto que Paulo encontrava-se preso quando escreveu esta carta. Mas o interessante é nós observarmos que esta carta, embora seja uma carta que Paulo escreveu quando se encontrava preso, portanto, numa situação de dificuldade, ele escreve esta carta com um profundo sentimento de alegria e gratidão a Deus pelas vidas dos irmãos da cidade de Filipos. De modo que, nesta carta, o que nós encontramos é um grande tom de alegria e de satisfação. Na verdade, o grande tema da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. Paulo escreveu esta carta a fim de motivar os irmãos de Filipos a manterem a alegria em Deus, mesmo diante de desafios tão comuns, não é? Ou seja, os desafios são frequentes na caminhada cristã. Então Paulo escreveu esta carta a fim de animá-los a permanecerem firmes e alegres, mesmo diante das dificuldades que naturalmente surgem na caminhada cristã. Como Paulo falou sobre isso àqueles irmãos da cidade de Filipos? Como Paulo fala que esta alegria é possível de ser experimentada? É isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver como Paulo diz que a alegria em Deus pode ser vivida mesmo em meio a desafios, mesmo em meio a dificuldades. Bom, primeiro ele começa dizendo que é possível ter uma vida de alegria legítima, mesmo quando há carências espirituais ou defasagens espirituais nas nossas vidas. Isso muitas vezes passa despercebido, mas é interessante nós observarmos isso. Quando Paulo começa a sua carta aos Filipenses, aqui no capítulo número 1, versículos números 3 e 4, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, e preste atenção nessa expressão, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. A palavra que aqui está traduzida por súplica é uma palavra que expressa um pedido urgente em razão de uma necessidade concreta. O apóstolo Paulo não está aqui fazendo qualquer menção a algo etéreo, né? Ele não está falando de forma generalizada. Quando ele diz que ele apresentava súplicas a Deus, ele está dizendo: olha, eu oro suplicando a Deus em razão das necessidades concretas que vocês têm. Então, a existência de necessidades espirituais ou de carências espirituais concretas pode ser
um motivo de alegria, não a ausência em si. Nós vamos explicar isso agora. Quando é que uma súplica, em razão de uma necessidade concreta, se torna um motivo de alegria na oração de um cristão por uma igreja? Como, por exemplo, agora na oração de Paulo pelos irmãos da cidade de Filipos. Quando ela é feita sob a ótica do progresso que já aconteceu na vida dos irmãos, e também em razão do progresso que ainda há de ser percorrido, o progresso que ainda está proposto para a vida daqueles irmãos. Vamos dar uma olhadinha nos versículos números 5 e 6. Ele diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E observe o que é que ele diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na verdade, é o seguinte: olha, eu oro a Deus, eu suplico a Deus para que Ele conceda a vocês a possibilidade de continuarem a crescer, a progredir nas suas vidas espirituais, apesar de todo o progresso que vocês já tiveram. E eu estou certo de que esse Deus que chamou vocês, Ele haverá de completar esta obra na vida de vocês até o dia de Cristo. Então, é interessante nós observarmos isso. As carências espirituais reais, elas só se tornam motivos de súplicas alegres diante de Deus quando não há uma acomodação da parte da igreja naquilo que ela já alcançou. Quando a igreja entende que há algo mais e que este algo mais é desejável e ela se move por esse desejo de experimentar o algo mais, ou seja, continuar da obra de Deus, completando, planificando, a ideia é essa, a vida daqueles irmãos até a vinda de Cristo. Ou seja, quando há este espaço de ainda maior e mais pleno crescimento, a súplica diante de Deus se torna alegre. Quando a igreja não se acovarda, mas quando ela ousa ainda mais na pregação do Evangelho e no testemunho pessoal. Então, quando a igreja, mesmo diante de perigos, ela não se acomoda, mas ela busca crescer no que ainda tem para crescer na vida com Deus, e quando ela ousa pregar o Evangelho e dar um bom testemunho. Observemos o que o apóstolo Paulo disse aqui na sua carta. No capítulo número 1, versículos 12 a 18, o apóstolo Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Observe o que o apóstolo Paulo diz aqui. Paulo se encontrava preso por um ato de perseguição. Aqueles irmãos, vendo o resultado da perseguição na vida de Paulo, resolvem assumir o papel que Paulo desenvolvia, que era o da pregação do Evangelho. Então, aqueles irmãos se viram despertados em ousadia para pregar o Evangelho.
Mas, em razão disso, também eles se viram despertados a viverem ainda mais intensamente a vida cristã, dando um bom testemunho pessoal. Aqui no capítulo 1, versículos 19 e 20, olha o que Paulo diz. Porque estou bem certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E observe o que ele disse no versículo número 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, mesmo em meio à perseguição, ele dá ainda mais um testemunho efetivo de que a vida, embora seja importante, ela não está restrita às coisas materiais, às coisas que nós vemos, às coisas que nós percebemos pelos nossos sentidos do mundo, do universo, da criação que nos cerca. Mas a vida, na verdade, é Cristo. O viver é Cristo. O morrer por Cristo é lucro. Então, o apóstolo Paulo testemunha que aqueles irmãos, estimulados por suas cadeias, ousaram pregar ainda mais o Evangelho. Nesta pregação, obviamente, eles davam seu testemunho de vida, mas o próprio apóstolo Paulo expressa isso, de que ele em nada será envergonhado, mas com toda a ousadia, Cristo vai ser engrandecido na vida dele, quer pela vida, quer pela morte. Mas há um outro detalhe ainda, que a alegria, mesmo em meio a perseguições religiosas ou espirituais, pode acontecer quando, em meio a elas, nós nos lembramos e buscamos imitar o exemplo do próprio Cristo. No capítulo de número 2, versículos de números 5 até o 11, o apóstolo Paulo disse o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que experimentou o sofrimento, mas que ao final, pela graça do Pai e para a glória do Pai, ele foi coroado em honra. Então, nós observamos que o apóstolo Paulo, neste trecho da sua carta aos Filipenses, ele vai mostrar que há como alcançar e obter alegria, mesmo em meio a perseguições religiosas, mesmo em meio a carências espirituais. Há, no entanto, algo mais que é preciso que nós consideremos. Bem, seguir o exemplo de Cristo é um padrão alto demais, né? Cristo foi único. Mas como é que nós, então, podemos seguir esse exemplo de Cristo? Como é que nós podemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Bem, o apóstolo Paulo diz algo maravilhoso para nós. Ele diz que esse exemplo, esta aproximação do modelo de vida desenvolvido por Cristo, pode ser desenvolvido por nós, pode ser buscado por nós, pode ser praticado por nós, à medida da operação interna do próprio Deus nas nossas vidas. Ou seja,
Deus, imitar o teu filho é algo grande demais para mim, é impossível para mim. Eu sou fraco demais, eu sou limitado demais. O que o apóstolo Paulo disse? Que há um remédio para isso, há uma alternativa, há uma providência, há um meio para que esta imitação, esta aproximação do padrão e do modelo de vida que é Cristo, esse padrão possa ser praticado, buscado, imitado por nós. O versículo de número 12, o finalzinho do versículo de número 12, isso. E o versículo número 13, o apóstolo Paulo disse algo interessante. Ele disse assim: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Lembrem-se que Cristo, na sua humilhação, ou seja, na sua encarnação, ele era Deus, vivia como Deus, mas na sua humilhação ele esvaziou-se do seu caráter de Deus, assumindo a forma humana. O apóstolo Paulo usou uma expressão muito interessante quando se referiu a isso. Diz que ele humilhou-se a si mesmo. Isso está no versículo de número 8, do capítulo número 2. Mas o que significava este humilhar-se a si mesmo, mesmo ele sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Mas como essa humilhação, esse estado de humildade de Cristo, como foi operado por Deus? Deus operou nele tanto o querer, os desejos, as motivações, quanto o realizar, as atitudes. E é assim também que Deus age nas nossas vidas. O padrão de Cristo é alto demais, mas nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E como nós podemos alcançar isto? Desenvolvendo efetivamente a postura de humildade, ou seja, deixando ou vivenciando o operar de Deus, tanto no nosso desejar quanto no nosso agir. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, o apóstolo Paulo diz que viver de modo alegre, mesmo em meio à perseguição, é possível, desde que nós realmente nos apropriemos do exemplo de Cristo e deixemos que Deus opere em nós tanto querer quanto o realizar. Bom, mas há, segundo nós podemos observar nessa carta aos Filipenses, uma alegria que pode ser vivida mesmo quando há motivos para entristecimentos. Quando é que isso acontece? Como é que mesmo quando nós temos motivos para nos entristecer, nós podemos experimentar uma alegria? O apóstolo Paulo disse algo bastante interessante acerca disso. Ele disse que esta minimização da tristeza pela ação da alegria acontece por meio da comunhão e do serviço mútuo dos cristãos, ajudando uns aos outros. Quando os cristãos vivem em comunhão e prestam serviço mútuo, isto ajuda no enfrentamento dos abatimentos emocionais. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo de número 2, nos versículos de números 19 até o 22. O apóstolo Paulo disse o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado,
pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do Pai. Lembre-se, o apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava detido, ele tinha motivos para entristecimento. Mas a presença de Timóteo junto a ele, Timóteo que desenvolveu uma vida cristã autêntica e que serviu junto a Paulo e que serviu também à igreja, a existência, o serviço de Timóteo era um consolo para o apóstolo Paulo em meio à tristeza do aprisionamento. Mas não somente Timóteo. Paulo também faz menção a Epafrodito. Olha o que ele diz no capítulo número 2, nos versículos números 25, 26 e 30, acerca de Epafrodito. Verso 25 e 26. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar das minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Versículo 30. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda de vocês, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, Epafrodito, ele era membro da comunidade de Filipos, e ele foi enviado a Paulo pelos irmãos de Filipos para levar para Paulo mantimentos para mantê-lo, para a sua sobrevivência naquela prisão. Nessa viagem, não sabemos se lá ou ao longo da viagem, Epafrodito ficou doente, aquelas pessoas ficaram sabendo, e elas ficaram muito preocupadas, né, em razão desta situação na saúde de Epafrodito. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, de fato ele ficou doente, muito doente, ele ficou à beira da morte, e se dispôs a isso, porque ele foi fiel em trazer para mim aquilo que vocês me haviam destinado. Então, Paulo sabia que aquela igreja estava preocupada e entristecida por causa da situação de Epafrodito. Então, Paulo envia Epafrodito para aquela igreja. O verso 27 diz assim, de fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E diz o verso 29, recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Então, o serviço de irmãos fiéis são instrumentos que Deus usa para trazer alegria, mesmo quando envolta a situações ou motivos para tristeza. Portanto, fica aqui um conselho prático. À medida que nós, irmãos, soubermos de pessoas que estejam sofrendo, vamos dirigir-nos a elas como irmãos em Cristo. Vamos procurar servi-las de acordo com o dom que Deus nos deu, mas por amor a elas, certamente também por amor a Cristo. Porque quando você serve em meio à tristeza de alguém, quando você busca sustentá-la, dar a ela suporte, atendê-la nas suas necessidades, às vezes simplesmente estando presente, às vezes simplesmente orando, mas quando você faz isso, Deus usa esses meios como uma providência do Espírito para que a pessoa seja consolada em meio às tristezas que ela possa estar a experimentar. Então há como experimentar alegria mesmo em meio à tristeza. Como essa alegria pode ser experimentada? Quando nós recebemos da parte dos irmãos serviços em Cristo para a assistência a cada um de nós na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé. Depois o apóstolo Paulo vai falar que é possível a alegria mesmo em meio a desafios espirituais. Nós vamos encontrar isto muito especialmente no capítulo de número 3.
né? Eu gostaria de ressaltar que o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos da cidade de Filipos estavam sofrendo o assédio de um grupo de judeus, cristãos judeus, chamados de judaizantes. Nós já falamos sobre isso quando estudamos a nossa carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 3, versículo número 2, o apóstolo Paulo descreveu assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então, aquela igreja estava sofrendo uma ação danosa interna. Havia pessoas naquele meio, no meio daquela igreja, que estavam deturpando as realidades ou as verdades espirituais. Então, aqueles irmãos estavam vivendo aquela situação. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse no início do capítulo número 3, versículo número 1, antes de falar sobre os cuidados que eles precisavam ter em razão daqueles judaizantes. Versículo número 1 ele diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: alegre-se, alegre-se, alegre-se. Não tem nenhuma dificuldade de dizer isso para vocês. E a alegria em Deus, a alegria no Senhor é uma segurança para vocês. Aí ele vai falar dos judaizantes. Como é que o apóstolo Paulo diz que mesmo sofrendo assédio espiritual, aqueles irmãos poderiam experimentar a alegria? Bom, primeiro, se satisfazendo na obra de Cristo por eles. Lembram? Eles estavam enfrentando os judaizantes. O que nós encontramos é Paulo dizendo no versículo de número 1, alegrem-se no Senhor. Ou seja, alegre-se na pessoa do Senhor, alegre-se nele, alegre-se no que ele fez. Tanto é que o apóstolo Paulo, logo depois de lembrar aqueles irmãos, para eles terem cuidado com os judaizantes, aí ele usou uma expressão muito interessante, muito específica, né, que é a falsa circuncisão. No versículo número 3 ele vai dizer: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. Então, como é que nós enfrentamos os desafios espirituais? Nos regozijando em Cristo. Nós somos a circuncisão de Cristo. Nós somos a obra de purificação de Cristo. Nós confiamos somente em Cristo. Nós nos deleitamos na salvação que recebemos dele e adoramos a Deus em espírito. Nos gloriamos naquilo que Cristo fez. Adoramos a Deus pelo fato do que ele realizou por nós na pessoa de Cristo Jesus. Então nós podemos ter alegria espiritual quando nós nos regozijamos em Cristo e não na vida religiosa vivida carnalmente, né? Na religiosidade. Mas quando nós efetivamente nos alegramos na obra de Deus em Cristo, por nós. Há uma outra razão, há outra causa para a alegria em meio a desafios espirituais. Quando nós nos empenhamos em conhecer Cristo, saber o que Ele tem a mais para nossas vidas nele. Ou seja, Cristo fez a obra, alegrai-vos no Senhor. Nós somos a circuncisão, a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz nos versículos de números 10 até o versículo de número 16. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que Paulo diz que era o maior desejo dele. O desejo dele era conhecer ainda mais o Senhor. Conhecer aqui significa associar-se a ele. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, tomar parte nos seus sofrimentos. Conhecer o Senhor não é simplesmente informar-nos acerca dele. É viver com ele. E o apóstolo Paulo continua, a partir do versículo 12, dizendo assim,
Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele diz que Deus já fez uma obra na vida dele, mas o seu desejo é de continuar a crescer e conhecer ainda mais o que Deus tem a fazer na vida dele. Deus tem muito mais para fazer. Cristo tem muito mais a realizar na vida dos salvos, além da obra de salvação. Ele não somente salva, mas ele concede, ele possibilita, havendo-nos dado a salvação, ele nos possibilita crescer em experiências de vida com ele. E quando nós entendemos isto, que Deus tem muito mais a nos oferecer em Cristo, em termos de viver com ele, de vivenciar a vida cristã, então nós nos alegramos daquilo que o Senhor ainda tem por nos dar. Tanto é que Paulo, após falar tudo isso, no versículo de número 15 a 16, dirigindo-se diretamente àqueles irmãos, ele vai dizer o seguinte: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, o apóstolo Paulo diz que há mais para conhecer a Cristo. Se já caminhamos até aqui, sejamos fiéis no que nós já caminhamos. Mas há mais ainda da parte de Deus em Cristo para conosco. E nós devemos nos alegrar neste fato e buscarmos este conhecimento, essa experiência, esta intimidade, esta associação com Cristo. Tem mais ainda. É importante sabermos que nós podemos ter alegria, mesmo em meio a desafios espirituais, quando nos lembramos da glória por vir. No capítulo número 3, nos versículos de números 20, ou melhor dizendo, a partir do versículo de número 20, até o versículo 1 do capítulo 4, nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo à mente daqueles irmãos de Filipos uma lembrança extraordinária. Ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então, quando nós passamos por perseguições espirituais, lembremos, irmãos e irmãs, que há uma glória por vir. E a lembrança da glória por vir deve encher os nossos corações de alegria. Porque ainda, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, que este nosso homem físico, esta cabana física, venha a se desfazer. Temos da parte de Deus um novo corpo glorioso para ser apropriado na experimentação e na vivência da glória eterna. Bem, o que mais nós podemos aprender acerca da alegria nesta carta de Paulo aos Filipenses? Ele diz que nós podemos ter alegria de uma vida cristã autêntica. Talvez um dos mais frustrantes sentimentos que alguém possa ter na vida religiosa cristã é o de chegar à conclusão que a sua vida, de forma alguma, é uma nova vida. Ela tem uma vida religiosa e ela ama a vida religiosa, mas ela não tem ainda a vida em Deus. Bem, o apóstolo Paulo diz que é possível nós termos a alegria de uma vida cristã autêntica. Nós vamos encontrar isso no capítulo de número 4. Primeiramente,
ele diz que uma vida cristã autêntica ela pode ser vivida na unidade, no desenvolvimento de uma unidade no pensar. Capítulo 4, versículos 2 e 3, falando de Evódia e Sintique, né, duas mulheres que eram líderes naquela igreja, mas que por alguma razão entraram em conflito, estavam em desacordo em alguma questão. O apóstolo Paulo diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então o apóstolo Paulo diz que nós podemos desenvolver ou alcançar ou experimentar uma vida cristã alegre, autêntica, primeiro tendo unidade no pensar. Lembram do que ele disse para nós no que se referia a Cristo? Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele vai dizer também, o apóstolo Paulo, lá no finalzinho do capítulo de número 1, ele vai dizer assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, nós observamos que a unidade no pensar cristão é algo que alimenta, é algo próprio, né? No sentido de que é uma expressão própria e real de uma vida cristã autêntica. Mas ele vai falar não somente do desenvolvimento de uma unidade no pensar, mas ele vai falar também acerca da moderação nas atitudes. Como é que nós podemos ter uma vida cristã autêntica, a alegria de uma vida cristã autêntica, moderando as nossas atitudes. Versículo número 5 do capítulo de número 4. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Logo após falar da questão de Evódia e Sintique, né, ele vai dizer, olha, sejam moderados. E que a moderação de vocês seja percebida, seja testemunhada por todos, porque perto está o Senhor. Quando nós nos apercebemos da proximidade do Senhor nas nossas vidas, observe que ele diz, perto está o Senhor. Nós lembramos que temos uma lealdade a desenvolver para com este Senhor nas nossas atitudes. Por isso precisamos de moderação, a fim de que o nosso Senhor seja glorificado. Mas há também outro elemento que nos permite viver alegremente uma vida cristã autêntica. É a confiança na providência divina para as nossas vidas. Na continuação do capítulo de número 5, ou seja, no capítulo número 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Observe, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês vão passar necessidade, vocês vão enfrentar privações, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, pela oração e pela súplica. Lembram do que nós falamos sobre súplica no início desse estudo? Significa um pedido intenso, não é? Forte em razão de uma necessidade concreta. Por que nós devemos orar a Deus nesse sentido? Ora, nós oramos àquele que pode suprir as nossas necessidades. E é isto o que o apóstolo Paulo nos estimula a fazer. Em meio às nossas necessidades, lembrarmos confiantemente da providência de Deus para as nossas vidas. No capítulo de número 4, nos versículos de números 10 até o 20, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade,
Vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo, ele dá como exemplo a sua própria vida, as suas próprias experiências de que Deus supre as necessidades. Tudo ele podia, inclusive enfrentar a escassez, como ter moderação e sabedoria na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele continua falando sobre essa questão da supressão das necessidades. Olha o que ele diz a partir do verso número 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito da conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que os irmãos da cidade de Filipos foram os instrumentos de Deus para a supressão das necessidades dele. Ele confiou em Deus e Deus usou aqueles irmãos para suprir as necessidades de Paulo. Paulo está dizendo que Deus fará o mesmo por eles, nas necessidades deles. Deus é fiel, então eles devem orar e suplicar a Deus em meio às necessidades que eles porventura vierem a enfrentar. E observe especialmente o que o apóstolo Paulo disse no versículo número 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. É isto que Paulo diz. Paulo diz que quando nós nos curvamos diante do Senhor, quando nós desenvolvemos unidade no pensar, quando nós desenvolvemos moderação nas nossas atitudes, quando nós continuamos a confiar em Deus em meio às nossas necessidades, quando nós nos dispomos em constante oração e súplica diante de Deus, o Deus Pai, Ele age sobre as nossas vidas, suprindo em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz que quando nós assim agimos, o Deus da paz estará conosco. Nós encontramos isso no final do versículo de número 9. No final do versículo número 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós desenvolvemos essas atitudes, irmãos, nós experimentamos a paz de Deus em nossas vidas. Vivemos assim, uma vida cristã autêntica. E isso traz alegria para o nosso coração. Após dizer essas coisas, o apóstolo Paulo encerra a sua carta nos versículos números 21, 22 e 23. Bem, chegamos ao final deste nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Filipenses. O tom desta carta é a alegria cristã. E o apóstolo Paulo nos ensina que é possível nós vivermos a alegria cristã, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a carências espirituais reais, mesmo em meio a provações espirituais, mesmo em meio a desafios externos e internos.
A alegria é possível porque o Deus da paz está conosco. Que assim seja, que cada um de nós experimentemos esta vida abundante com Deus da paz em nós. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.